Olá, paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Assim está escrito: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Aqui está um conselho de João aos irmãos, no sentido de que podemos e devemos ter a plena confiança no resultado da oração, ou seja, a eficácia da oração. E ele começa dizendo que esta é a confiança que nós temos nele. Em quem? Nós temos em Cristo, o Filho de Deus. Temos a confiança nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então Deus está sempre pronto a ouvir aqueles que se aproximarem dele, pedindo as coisas segundo o propósito da sua vontade. E afirma-nos a Escritura que quando pedimos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Bem, então nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está distribuída em toda a Escritura. Deus abriu o coração ao revelar diante daqueles que ele escolheu para que escrevessem as suas palavras, e mediante as suas palavras está de maneira clara e definida qual é a vontade de Deus. Então para entendermos a vontade de Deus e aprendermos a respeito dela, nós precisamos, então, estar em contato com a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do entendimento, para que possamos não somente conhecer a vontade de Deus, mas experimentar em nós qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele já deixa claro que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e que ela é para ser experimentada. E nós só podemos experimentar aquilo que realmente passamos a conhecer. A partir do conhecimento, vem a oportunidade para experimentar. Então, conhecendo a vontade de Deus, aí sim podemos aproximar diante de Deus e experimentar na prática a sua vontade sobre a nossa vida. O que é a vontade de Deus, para que possamos estarmos adequados a ela de acordo com o estabelecido na palavra de Deus. E nas nossas orações, elas devem ser orações específicas. Isto, nós precisamos ter fundamentos na palavra de Deus sobre aquilo que vamos orar. E orar de maneira específica, não de maneira genérica, mas ser específicos na oração. Dentro do que entendemos e lemos na Escritura, nós vivemos uma época por demais difícil, uma geração que está precisando desesperadamente do Evangelho, da ação do poder de Deus na vida, mas que, no entanto, mesmo havendo esta grande necessidade, a maneira como eles estão vivendo revela-se um viver em oposição
ao que o Evangelho propõe. Ou seja, eles precisam do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, conforme Paulo definiu, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Então, esta nova geração, esta humanidade dos nossos dias, eles precisam profundamente do Evangelho. No entanto, a vida que eles estão vivendo é uma vida que contradiz a tudo aquilo que o Evangelho propõe. O Evangelho de Jesus, não o Evangelho dos homens, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, em razão desta grande necessidade e desta oposição da vida que cada um está vivendo diariamente, há necessidade de que os cristãos que conhecem à luz da Bíblia o propósito e a vontade de Deus, eles se coloquem diante do Senhor em atitude de oração, em razão destas várias necessidades que surgem. E é exatamente aí que, conforme João escreveu, nós devemos pedir aquilo que está de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Se pedirmos algo que não é a vontade de Deus, não vamos ter resposta. A Bíblia é clara sobre isso. Mas ele diz, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, segundo a sua vontade. Ele nos ouve e nós alcançaremos as petições que lhes fizemos. Pois bem, então, dentro dos pontos sobre a oração específica que precisamos fazer em razão desta nova geração que está vivendo esta situação de perigo, as nossas orações a Deus, elas devem ser definidas. Primeiro, nós devemos orar para que aquelas pessoas que estão desviadas do caminho da salvação, aquelas pessoas que em algum tempo experimentaram a salvação por Jesus, viveram por um tempo e que atualmente estão distantes, desviados, desgarrados, voltaram a práticas anteriores à salvação. Então, é nosso dever, é o meu dever, é o seu dever, é o nosso dever como cristão, orar a Deus a favor dessas pessoas, para que o Senhor, então, possa despertar-lhes uma vez mais e restaurar a fé destas pessoas que já experimentaram o propósito de Deus para a sua vida, mas que agora estão desviados do caminho do Senhor. Então, a nossa oração, ela deve ter este objetivo específico de que Deus restaure a fé destas pessoas. O segundo ponto, nós devemos também orar por aqueles que continuam servindo a Deus e que eles permaneçam firmados em Cristo. Por quê? Eles precisam de oração. Porque todos os dias nós somos assediados, conforme o escritor aos Hebreus deixou registrado, uma grande nuvem de testemunhas, os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia para nos tirar da firmeza que vivemos na presença de Deus. Então, é preciso orar para aqueles que estão servindo ao Senhor, permaneçam firmes, fiéis e perseverantes diante do Senhor, sem se deixar levar por um desvio, por uma fraqueza, por um desânimo. Então, este é o segundo ponto. O primeiro ponto é para os que se desviaram,
que sejam restaurados na fé e retornem a Cristo. Os que estão servindo, que permaneçam firmes e não se deixem levar por situações que possam colocar em dificuldades. Terceiro, orar para que o Senhor Deus direcione os planos na vida dessas pessoas, sejam elas jovens, de meia idade, já de idade avançada, que o Senhor direcione eles para longe da prática do mal, que é exatamente o que este mundo oferece às pessoas. Ele não tem outra coisa a oferecer, a não ser o mal para ser praticado, mas que, através da oração, supliquemos a Deus em favor dessas vidas, que eles sejam direcionados por Deus para a prática do bem. Que se desviem do caminho do mal e passem a andar pelo caminho do bem. Então, esta é o terceiro objetivo da oração que devemos fazer. O quarto objetivo é com relação àqueles que sofrem seriamente um problema muito comum na humanidade. É o problema da autoestima, autoimagem. As pessoas que não se aceitam a si como são e como foram criadas e, portanto, então, se desvalorizam a todo tempo e passam a sofrer ansiedades, depressões, angústias e sofrimento. Então, estas pessoas também são carentes da oração, que elas estão lutando contra estes problemas de identificação, de aceitação pessoal, e que o Senhor Deus possa trabalhar no coração deles e entender que Deus criou a cada um de nós e nós somos, como diz a Escritura, a imagem e a semelhança de Deus. Deus não errou, não nos fez de maneira errada, ele nos fez da maneira que ele planejou. E, portanto, nós não podemos e não devemos nos deixar levar por problemas de autoimagem, de autoestima, problemas de degradação e depreciação humana. Nós precisamos reconhecermos como uma obra feita pelas mãos de Deus. E, portanto, a oração é no sentido de que estes problemas não continuem atrapalhando a vida dessas pessoas. E que eles, ao invés de ficarem presos a problemas de autoimagem, eles possam desfrutar a alegria da presença de Deus na vida. Então, este é o quarto ponto que nós vimos. Ter este cuidado, orar por isso. O quinto ponto, precisamos orar sobre a restauração do relacionamento. Os relacionamentos entre a humanidade, eles estão sofrendo rupturas graves, separações. Então, no sentido de orar para que Deus restaure esse relacionamento, tanto no seio da família, no seio dos amigos e o relacionamento das pessoas com Deus. Quando a pessoa está bem relacionado com Deus, ele vai estar bem relacionado com a família e vai estar bem relacionado com as pessoas. Então, esta quebra de relacionamento só traz prejuízos. E a maneira que podemos ajudar estas pessoas nesta condição é apresentá-las a Deus em oração, sabendo que a oração chega à presença de Deus, o Senhor Deus ouve a oração e ele é aquele que trabalha no coração das pessoas. Então, esta restauração no seio da família, dos amigos e no relacionamento direto com Deus. Precisamos orar nesse sentido. Isto é a vontade de Deus perfeitamente. A vontade de Deus é que os que se desviaram sejam restaurados e retornem à fé, os que estão servindo a Deus permaneçam firmes e perseverantes,
é a vontade de Deus desviar as pessoas da prática do mal e conduzi-la para a prática do bem, é a vontade de Deus a abençoar e dar solução àqueles que lutam com problemas de autoestima, autoimagem, enfim, a pessoa que não aceita-se a si mesmo. É um inimigo de si próprio. E também é a vontade de Deus orar pela restauração de relacionamentos que foram quebrados. Relacionamento com Deus, relacionamento com a família, relacionamento com as pessoas. E, por fim, orar no sentido de que haja uma restauração da visão das pessoas, porque hoje estão sendo dominados pela visão do mundo. E a visão do mundo é antagônica à visão de Deus. Então, orar para que seja restaurada a visão e que possa haver a renovação da pureza na vida das pessoas e que eles, então, possam experimentar a vontade de Deus. Sobre esse tipo de oração que precisamos e devemos fazer, específica pela nova geração, pelas pessoas dos dias atuais, nós temos um exemplo na oração que Paulo fez aos irmãos da cidade de Éfeso. Está no capítulo 3, dos versículos 14 a 21. Escute a oração feita por Paulo. Ele começa dizendo assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Veja agora os pedidos. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, fortalecidos, encorajados, motivados, enraizados, com poder, pelo seu Espírito, no homem interior, no homem espiritual. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados, enraizados e fundamentados em amor, poderdes, então, a partir daí, compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E conclui dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Então veja, a oração deve ser específica, segundo a vontade de Deus. E quando oramos segundo a vontade de Deus, oramos na certeza da vitória, da resposta. É o que João deixou registrado. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. E Paulo afirma que ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Então a nós compete fazer a nossa parte, nos colocar diante de Deus a favor desta geração, destas pessoas, com estes problemas variados que cada um tem, e apresentá-los diante de Deus, na certeza de que o mover de Deus alcançará estas vidas e transformará os seus corações, e eles serão encaminhados a servir a Deus, a perseverar firme, a desviarem-se do mal, a serem curados de problemas que os fazem sofrer, restaurados no relacionamento com Deus, com a família e com as pessoas,
e ter a visão restaurada dentro do propósito da vontade de Deus. Que eu e você possamos estar diante do Senhor em oração específica pela nova geração, pelas pessoas que vivem hoje no mundo, para que eles tenham este encontro e relacionamento com Deus através de Jesus. E os demais problemas, através deste encontro, eles encontrarão em Deus a solução, a resposta e a vitória. Que sejamos canais de bênção. Seja você também hoje. Pensa sobre isto, reflita e assuma o seu lugar nos dias em que vivemos. Querendo Deus, amanhã retornaremos.